Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Jesus. Meu boa tarde, Pai querido, Pai amado. É nessa hora que eu entro na sua poderosa presença de oração. Pai, obrigado pelo Senhor me chamar de manhã. Obrigado pelo grande dia que o Senhor está me dando. Obrigado pela noite. Eu vou convidar o Senhor, Jesus, o Senhor a entrar aqui para gravar junto comigo. Bora, nosso Pai lindo, maravilhoso. Eu vou convidar o Espírito Santo que o Senhor entre para gravar comigo. Eu vou convidar os anjos todos do céu, Arcanjo Miguel, para gravar comigo, com o maior carinho e amor. E eu só tenho que agradecer. Porque tudo é o Senhor que me fez essa mulher. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu devo ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedra preciosa, meu boa tarde. Eu vou falar aqui um pouco, que eu tô com a garganta e uma gripe. Nariz tá escorrendo e eu vou gravado, não posso parar por aí. E nem me entrego. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo ao nosso Pai, Criador do céu e da terra. Aos anjos do céu, ao Espírito Santo, o menino de Jesus, Nossa Senhora dos Enterros, nossa padroeira, mamãe querida do nosso Brasil. Eu devo à nossa mãe querida, que protege a gente. A nossa mãe, padroeira do nosso Brasil, a Nossa Senhora da Aparecida. Eu vou dar meu boa tarde, porque se essa internet acabar, não fico sem dar meu boa tarde, né, gente? Boa tarde àqueles que estão em casa. Boa tarde àqueles que estão no trabalho. Boa tarde àqueles que estão no leite dos hospitais. E boa tarde, o grande axé para os nossos brasileiros que estamos no nosso Brasil. É com carinho e amor que eu convido vocês todos para rezar comigo. Eu convido para vocês assistir. É com muito carinho, com muito amor que eu estou fazendo para vocês. E meu boa tarde fora do nosso Brasil, que lá já é outro horário. O grande axé para vocês lá. Que Deus abençoe a gente aqui do nosso Brasil e que Deus abençoe vocês do outro lado, fora do nosso Brasil. O grande axé para todos vocês. Bora conversar? Bora rezar comigo? Bora? Abre seu coração, sua mente. Preste bem atenção no que eu vou gravar e vamos rezar comigo. Porque eu e vocês do outro lado, nós faz uma corrente de oração. Tá entendendo, gente? Então, tudo que a gente for gravando e falar, porque Deus manda a gente falar com Ele e que Ele chegue até a gente. Porque se a gente dizer, meu Pai, Criador do céu e da terra, chega até a mim, e Ele está junto com a gente. Mas tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca. Tá entendendo? Porque Jesus fala, aonde tem 1, 2, clamando por mim, chamando por mim, Ele estaria presente. Então Jesus está presente aqui agora. O Espírito Santo está presente. Os anjos do céu estão presentes. E os bons irmãos de luz que estão aqui na minha mesa comigo estão presentes. Então, bora sorrir. Bora falar com o nosso Pai. Bora falar com os anjos do céu. Bora falar com o Espírito Santo grande com nós.
Bora falar com os irmãos de Luiz. Porque se ele está tudo presente, é porque ele está aqui com a gente. E ele está aí com vocês. Você escofou o cantinho do nosso Brasil que você se encontra. Agora, e ele está aí com vocês. Lembre que quando a gente está com a dor, ninguém aguenta a dor, né, gente? Ninguém aguenta. Aí a gente está com a dor terrível e fala, Jesus, me salva, Jesus, passa essa dor, Senhor, vem até a mim. Aí chama por todo o santo do céu, né? Por todo o santo do céu chama nessa hora. Engraçado, né? E quando passa aquela dor, calmou, esqueceu, joga de lado. Será que tá certo ou não? Eu queria que vocês falassem esse pouquinho comigo. É verdade? A dor e a doença chega até a gente, sabe por quê, gente? Eu vou explicar aqui. Ó, tem umas coisas que não bate. Às vezes a doença chega até a gente, sabe por quê? Para nós chegar mais para perto de Jesus. Sabia aí? E outra, para nós chegar e encontrar, ir atrás dos métodos da terra. Mas como assim, dona Laíde? Gente, eu vou explicar agora. Vamos começar pelo doutor da terra. Eu falo já de Deus. Sabe, quando a gente está com a dor, está com a doença, apareceu no corpo e passou 2 semanas, 3, já é problema de doutor da terra. Que a gente deve ir procurar os métodos da terra. Vamos supor, apareceu uma dor em você, seja em qualquer corpo, no corpo, qualquer lugar. Ou na cabeça, na testa. Vamos supor que eu esteja com como é que chama esse trem aqui? Enxaqueca? Beleza? Sinusite. Aí vai doendo, vai doendo, vai doendo. Aí você toma uma dipirona. Passou, esquece, né? E não é por aí. Aí ela volta com o tempo, ela vai voltando. A enxaqueca, ela ataca, aí aquelas pessoas dá para botar comida para fora e por aí vai, né? Comeu, aí vai vomitar aquela comida, né? A enxaqueca. Aí quando você para de colocar aquela comida para fora, aí ela alivia. Quem tem enxaqueca aí, passa aqui para mim. E aí, acumula. Vai acumulando. Aí toma um comprimido, passou. Mas não vai no doutor. Acha que aquele comprimido que tomou, que aliviou, vai curar. E não é por aí. Aí ela vai e volta, ela vai e volta. Nada de procurar o método da terra. E aí é que tá. Porque a gente deve procurar o médico porque ele sabe qual é o remédio
que a gente vai arrancar ela de dentro para fora. O benzedor. Porque tem benzedor que ele reza essa enxaqueca e arranca ela de vez. Nunca mais você vai sentir. Porque eu sei. E o homem da terra, que é os médicos da terra, a gente deve procurar. Porque Deus deixou ele também na terra. Na medicina. Hoje a medicina está alta e deve procurar os médicos. Aí a pessoa dá uma dor no fígado, dá aquela barriga cheia, dá prisão de vento, passa dias e dias sem fazer cocô. E ali vai acumulando aquele tipo de doença. Toma o chá, toma o remédio, o comprimido, e por aí vai passando. Quando chega a doença mais de idade dentro da gente, não vai nos seus médicos para fazer seus exames por ano, em 6 meses. E resulta o quê? O pior. O pior. Por quê? A doença vai ficando velha. Quando a doença fica velha, é difícil ficar curada. E quando a doença está novo, aí é mais fácil dos médicos curar. Tá entendendo, gente? E por aí vai. Aí vai guardando aquela doença dentro do corpo das pessoas. E quando chega de idade, aquela pessoa não olha seu coração, não olha a pressão alta, a pressão baixa, e vai levando, que a vida vai levando. E acontece o pior. Aí a pessoa bota novo, podendo viver há muitos anos. Ah, de que fulano morreu? De que fulana morreu? Tão nova, tão novo. E ali, aquela família que estava ali dentro sabia. Isso que eu estou falando agora. Porque não se cuidou. O coração não aguenta, a pressão sobe ou ela baixa de vez, fica zerada e morre. Tá entendendo, gente? Então eu faço esse apelo que vocês se cuidem, vá pro seu doutor, não custa nada, mata dia de serviço, mata tudo e vá pros seus médicos da terra. Porque Deus deixou os médicos da terra para se cuidar a gente, para tratar a gente. Lembrando que é Ele que cuida primeiro e Ele que trata. Mas depois de Jesus tem aqui os médicos da terra que Deus deixou. E depois vem os irmãos de luz. Você está entendendo? Porque tem irmão de luz que da medicina, ele é que opera qualquer outro tipo de doença grave. E a doença mais leve, melhor ainda. Rezou, curou, novo em folha. Vocês estão entendendo agora, gente? Agora vem a parte de Deus. Quando a gente está com a doença grave, com a dor terrível e tudo, o que é que a gente fala? Jesus cura aqui. Pai vem aqui, Nossa Senhora vem aqui, Jesus vem aqui, os anjos do céu todo santo do céu, das igrejas. Por quê? Chega na parte do santo do céu e Jesus e todos os santos, naquela hora que está com a dor. Porque não aguenta a dor, que a dor é tão forte, já chama o quê? Dor. Já chama o quê? Dor.
Uma dor. Mas não é uma só, é uma atrás da outra, tipo cóica. Cóica é uma atrás da outra. Que não dá nem para suspirar. Não é verdade? E nem para dormir. E ali, aquela pessoa, seja homem ou mulher, vai pro pé de Jesus, clama ali naquela hora para passar aquela dor, senão eles podem até falecer. Tá entendendo, gente? Mas aí é que tá, depois que passa aquela dor, esquece Jesus, esquece os anjos do céu, esquece o Espírito Santo, esquece os irmãos de luz, esquece todo o santo. Será que está certo ou errado? Errado. Porque Jesus a gente deve rezar e chamar Ele, clamar por Ele, todos minuto e segundo. Dia e noite. Tá entendendo, gente? Não é só quando estiver no perigo. Não é só que tiver com aquela dor. Não é só que tiver com aquela doença. Aí a doença entra. Aí fala, meu Deus, eu não chamei pelo Senhor, eu rezei pelo Senhor, por que o Senhor deixou essa doença entrar em mim? Mas será que está rezando? Minuto, segundo, anos, mês, dia e noite? Será que está rezando de verdade? Ou só clama Jesus na hora da precisão, na hora da dor? E Jesus vem até você só na hora da dor? Não, não. Jesus está com a gente desde quando a gente se gerou do ventre da nossa mãe, que ele ficou com a gente para sempre. E ele, quando nós vim buscar, ele fica com a gente para sempre. Entendeu agora, gente? Jesus, ele não vem até a gente e volta, não. Jesus, ele fica com a gente pregado na gente. Dias e noites. Ele não sai um minuto da gente, porque se ele saísse um minuto de nós não suspirava. Nós não falava, nós não enxergava, nós não andava, nós não trabalhava, nós não comia. Jesus é a pedra mais linda, o Deus lindo, maravilhoso na minha vida e na vida de vocês. Então, a gente não deve pedir só a Jesus na hora da dor, da precisão, não, gente. A gente deve ficar com Jesus para sempre, dia e noite, minuto e segundo. Até o dia que ele vai buscar a gente e a gente vai ficar com ele. Quando a gente sai dessa terra para lá, nós fica com ele também. Tá vendo como nosso Pai cuida da gente? Mesmo que fale, eu não quero, não vou rezar, não vou fazer nada, ele está do nosso lado. Porque tem gente que fala desse jeito. Eu não. Eu sou só feliz, eu sou só essa mulher porque eu tenho Jesus dentro de mim. E eu acho também vocês do outro lado aí, 99% é desse jeito também. Ou eu estou errada? Estou certa, né? É isso que eu peço. Clame por Jesus, reze pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, eu peço. Eu peço pelo amor dele, que todos a gente reze. Todo de vocês reze. Eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, aquele que reza, que cuida, Jesus, eu estou aqui com o Senhor, meu Pai. Vem até a mim, Jesus. Vem até a mim o Espírito Santo. Vem até a mim os anjos do céu. Às vezes,
a gente está com Deus aqui, mas tem o zurento, inveja, magia negra, espírito da outros tempos para trás que quer encortar, até da família que já se foi. Quer encortar naquele ente querido que está vivo aqui, nessa terra, de carne e osso. E Jesus faz o quê? Não. Se você já se foi, nada ruim vai pegar dos meus filhos e da minha filha, porque eu estou com ele. Jesus fala desse jeito. E aquele espírito que quer, porque quer sugar aquela pessoa, sabe o que Jesus faz? Pisa na cabeça dele e esmagaia. Acabou a confusão toda do inimigo. Você está entendendo, gente? Por isso que eu falo é rezar, porque o inimigo ele fica ao redor, mas ele não tem o poder de ficar atingir os filhos dele, de Jesus. Porque Deus não tem medo de nada, porque Ele é o nosso Deus, é o poderoso. Qualquer inimigo que queira chegar naquela pessoa, que Jesus está ali com aquela pessoa, Ele não vai deixar. Não precisa ter medo de inimigo nenhum aqui na terra. Sabe, daqueles que já se foi. Sabe de que deve ter medo, gente? É dos vivos. O vivo de carne e osso. Porque o que faz mal para a gente aqui nessa terra é o vivo. O morto de Deus já levou, pronto. E para esse vivo não fazer parte da sua vida na maldade, é rezar com Deus. Rezar com Deus. Você está entendendo? Aí vem aquele que, da sua família que já subiu, mas ele volta, porque ele não quer deixar vocês, a família, em paz. Aí ele volta para a terra. E aí aprega dentro daquela família, naquele fulano, naquela fulana. Aí revira a cabeça do pé pro ar. Não quer deixar os bens deles para a família, para o filho, para a mulher, e aí vai. E aí ele volta. Mas quem Deus leva, não pode voltar. Porque o lugar dele é lá em cima agora, não é aqui na terra. Aqui na terra é para quem está vivo, que ele é a gente. De carne e osso. Quando isso acontecer, se o ente querido se foi e voltou, deve rezar a missa ou mandar rezar. Ou mandar rezar. Estão entendendo? Tem gente me ligando. Você está entendendo, gente? Da missa, 7 missas. Não é 2 nem 3. Nesse caso, que o ente querido já se foi, ele volta para ficar com a família por causa dos bens que ficou, ele deve dar 7 missas encarreadas. O marido morreu, se foi, ficou a esposa. E ali, ele volta. Aí a esposa fica com aquele homem, aparece na cama, ela vê ele em todo canto da casa. Se ela vai deitar, ela assusta, ele está deitado do lado, porque isso é certo, viu, gente? E ali, o que é que aquela esposa daquele ente querido que se foi deve fazer em casa? Eu vou deixar essa dica para milhões de pessoas que é certo. Beleza, você compra um pano branco
ou pano vermelho, todo vermelho, e bota no forno, faz o forro da sua cama. Bota dia e noite, deixa ali. Lavou do mesmo dia bota. Pra você dormir com aquela coberta vermelha. Por que vermelha? Porque ele não volta, ele segue. O espírito, ele não fica com o cobertor, ele não vai para a cama com a coberta vermelha. Ele sobe. E aí a esposa que ficou, a viúva, deve rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o Credo, Salve Rainha, em cima da cama, encruzado, 7 vezes. O Credo, 7 vezes, Salve Rainha, 7 vezes o Pai Nosso e Ave Maria, Santa Maria. E ele sobe. Por quê? Porque ele voltou pelo bem, que ficou com a esposa, e pela esposa não arranjar ninguém, ficar tubulada, ficar nervosa, xingar, maltratar. Você deve sabia disso? Então, se você não sabia, fique sabendo agora. E aí, quando a pessoa faz isso, compra aquele lençol vermelho, coloca, ele some. Para sempre. É, gente. E reza, né? Se tiver um benzedor que chegue lá na sua casa, reza, expulsa ele sobe e pronto, fica tudo na paz de Deus. Às vezes ele só tem um carro. Ele volta porque ele não quer doar aquele carro para a família. Não quer doar para os filhos. Se não tiver esposa, mas tem os filhos que vai ficar com os bens do pai. E ali ele volta. Às vezes se tem um filho que é doente, que bebe, ele fica preocupado e ele volta. Ele é mais chegado com o filho, ele volta para ficar com ele. Para onde ele ir, trabalhar e tudo, ele tá junto. E não é por aí, porque ele já subiu, não pode ficar aqui. Vivo não pode ficar com morto. E nem morto ficar com vivo aqui na terra. Quando Deus desliga ele da terra, que ele sobe, ele não pode mais voltar. Porque atrapalha ele lá em cima e atrapalha quem está aqui vivo. É, gente. É um pedaço difícil. Então é por isso que eu falo para todos vocês que reze. Se quer assistir uma oração, uma reza e não sabe de cor, pede o Google que o Google dá. Com todo o carinho, com todo o amor. Para quem não sabe, o Google é um juiz. Ele dá tudo. Toda a oração, tudo ele doa pra gente aqui, pelo celular. Então, reze seu Pai Nosso, chega do seu quarto e reza. Vamos entrar com Deus agora? Vamos entrar para a oração? Pai querido e Pai amado, é nessa hora que eu entro na sua poderosa presença. Meu Deus e meu Pai, que todos os inimigos que estiver atrapalhando essa família, que saia de ré e vá abrir para longe. Fique debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo dos anjos do céu e debaixo dos pés do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, socorre essas famílias, meu Deus, que está passando apuro, meu Deus, com doença, meu Deus, com tudo que estiver atacando essa família, socorre, Pai. Pai, socorre, pelo amor de Deus.
Eu peço ao Senhor nessa hora que proteja a mim, proteja as famílias do outro lado, Jesus. As crianças que estão doentes, nos hospital, dentro de casa, família dentro de casa numa cadeira de roda, nos hospital internado, incubado, em TI. Que o Senhor chegue, resolva tudo, meu Pai, e leve essas doenças bem para longe e deixa essas pessoas curadas, santo e salvo. Os vovô e a vovó, moço e rapaz, Jesus salva eles. Pessoa mais de 70 anos, 50, 60, por aí vai, 100, por aí, meu Deus, eles precisam de estar com o Senhor Jesus. Senhor, cura eles todos, meu Deus, meu Pai. É nessa hora que eu peço ao Senhor Jesus, com todo o meu coração, com toda a minha força, que o Senhor chegue até a gente. Não deixe a gente passar apuro. Tira as doenças difíceis, meu Pai. Tira e bota inteligência na cabeça da gente, no corpo. Sustenta a gente nas suas mãos. O Senhor tem poder. O Senhor tem um poder tão grande, tão lindo que o Senhor é. Meu Deus, socorre todos da gente aqui nessa terra. Porque a gente tem tantos que não sabem de rezar. Perdoa ele, Pai. Eu peço por todos eles. E também se eu falar alguma coisa errada, perdoa a mim. Perdoa, Pai. Porque eu sou de carne e osso e sou do pecado. Então o Senhor me perdoa. Se eu fiz uma palavrinha com qualquer pessoa, meu Deus, eu quero que o Senhor me perdoe. Perdoa aqueles que não sabem rezar. Perdoa aqueles que não sabem pedir ao Senhor. Perdoa aqueles que não sabem chegar na sua casa e rezar. Perdoa aqueles que estão no emprego e está dando pior coisa lá, briga, confusão dentro daqueles empregos. Dirige o carro por eles. Livra aquelas pessoas de beber, Jesus, e dirigir aquele carro. Livra ele, bota ele para dormir, para ele não dirigir esse carro, para poder não bater nos outros, não matar os outros filhos, os outros irmãos que estão na família, que estão na pista. Pai, abençoa aquelas criancinhas pequenas, que é o símbolo do Senhor. Pai, abençoe aquela mamãe que está levando os filhos da escola, buscando, indo para o trabalho, arruma a casa, passa a roupa, lava a roupa, faz comida, cuida dos filhos, cuida do esposo. Pai, abençoa essa pobre mãe. Leva a força, o poder do Senhor para ela sustentar a família, para ela cuidar da casa, para ela cuidar de tanto as obrigações dela, coitado, que é tão pesado para ela. Coloque, Jesus, os anjos do céu na vida dela, na casa dela, no trabalho dela. Dá força para ela aguentar ali firme com o Senhor. Os anjos, o Espírito Santo que está aqui, os bons irmãos que estão aqui, meu Deus, que dê força para toda a gente. Meu Deus, a nossa mãe, padroeira do nosso Brasil, cubra a gente com o véu da Senhora Mãe. Cubra a gente, Nossa Senhora dos Enterros, com o seu santo véu. Protege a gente. Livra a gente de todos os perigos, dentro de casa, fora de casa, onde a gente estiver. Que a Senhora guarda a gente no seu colo. Que o Espírito Santo venha, faça parte da nossa casa, da nossa família, da gente, meu Pai. Porque a gente vive aqui do pecado. Mas que tem o Espírito Santo dentro, que tem nosso Senhor Jesus Cristo aqui dentro, que tem os anjos do céu e os bons irmãos de luz também. Que não deixe nenhum filho do Senhor Jesus fazer mal para os outros. Não deixa, não. Se ele for fazer mal para o outro, o Senhor corta antes dele chegar o mal.
Não deixe ele atacar os outros. Não deixe atacar a família. Não deixe atacar a mulher, esposa, marido, tudo. Pai, mãe, filho e tudo. Não deixe ele atacar. Afasta os inimigos, Jesus, porque o Senhor tem o poder. Afaste a magia negra, afasta a usura, a inveja, afasta bem para longe. E coloca os anjos do céu ao redor da gente. É isso que eu peço, Jesus. Agora, nessa hora que eu peço ao Senhor, que venha guardar a gente no colo do Senhor, porque o Senhor é o poderoso Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó, o nosso Pai prefeito, eu sou rica porque eu tenho o Senhor. Eu sou a mulher mais feliz dessa terra, porque eu tenho o Senhor comigo. Eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho os anjos do céu, e eu tenho os meus bons irmãos de luz comigo. O grande axé para todos vocês do outro lado, que Deus guarde a sua entrada, a sua saída. Que Deus tire tudo de ruim bem para longe e deixe vocês todos na mão de Deus, do Espírito Santo, dos anjos do céu, com os bons irmãos de luz. Eu vou deixar meu coração aqui, vocês deixam o seu. Eu peço a vocês que não for atacar vocês fazer isso aqui, ó. É uma troca de amor. Sabia? Faz isso por mim. E que Deus sempre abençoe vocês do jeito que vocês é. Que Deus livre a sua casa, a sua família, o seu emprego, a sua empresa, o seu carro que Ele dirige por você, sua moto, a sua família, seu esposo, sua esposa, suas criancinhas. Que Jesus cuide todos da gente aqui dessa terra. Porque aqui dessa terra, uma hora a gente está embaixo, outra hora está em cima. Uma hora é alta e baixa, a vida de todos da gente. De todos. Não tem um vivendo, filho de Jesus, que não é altas e baixa. Sabia disso? Por quê? Porque aqui na terra é sempre assim. Não é só que não tem, não, que fica lá embaixo, que sofre tudo, não. O rico também sofre. E eu vou falar para vocês que o rico sofre mais que o pobre. Sabe por quê? Porque a gente que é humilde, pobre não, que pobre, coisa ruim. Nós é humilde, mas tem Deus no coração. Chega, reza. Chega um com fome, tem uma mamita, um prato de comida, pode dar para o outro. E o rico, ele nem olha. Se dizer, me dá aí uma esmola, ele nem olha, vira a cara, coloca o carro na carreira. E ele só pensa no dinheiro dele, na riqueza dele. É difícil você ver um rico comprar um caminhão cheio de cesta básica e dar para os outros pobres. É? Você encontra disso, você vê mais humilde, que nem a gente, doando para os outros. Por quê? Porque Deus está aqui dentro da gente. Tá entendendo, gente? Difícil o rico ir lá no hospital que tira sangue, no banco que tira sangue, tira 1 litro de sangue para doar para um pobre que está na beira da morte. Mas o pobre vai. A gente que é humilde vai. Tira nosso sangue para doar ao outro. Tá vendo como a vida é? Mas sabendo ele que amanhã ele pode estar no pior e vai querer o nosso sangue para doar para ele. E aí agora como ficou ele? Dentro dele vai doer e ele vai se lembrar. Poxa, fulano que estava precisando de 1 litro de sangue, de um saquinho de sangue, e eu podia dar e não dei.
Eu agora que estou precisando, será que vai chegar alguém da humildade com Deus para doar um saquinho de sangue para eu? E aí ele vai parar e vai doer a consciência dele. Mas quando Deus colocar uma pessoa para doar o sangue, para ele fazer uma cirurgia, ou ele salvar da doença que tá, mas aí vai doer nele, vai doer dentro dele. Poxa, naquele tempo eu podia doar esse sangue. Hoje, será que vai aparecer alguém para me doar? E ele vai ver que o dinheiro que ele tem não compra nada. Porque se o dinheiro comprasse tudo que eles quisessem, não tinha ricos e rico que morria. Porque ele tinha dinheiro, não era verdade? Então, o rico morre por quê? Porque chegou a hora dele. E a riqueza dele aonde que vai ficar? Aqui para os outros. Se tiver família, vai ficar para a família. Mas se não tiver família, fica para o governo. Porque ele podia fazer doação em vida. Comprar as coisas, cobertor, comida, tudo, remédio, despachar receita e tudo. Para as pessoas que eram humildes, que estavam passando naquele tempo, momento difícil. E ele não fez isso. Pensa que dinheiro compra a vida? Paga a nossa vida? Não paga não, gente. Dinheiro faz parte da nossa vida. Para comprar os alimentos, cuida um pouco da gente. Mas dinheiro não é tudo não. Quem é tudo na nossa vida é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o Espírito Santo. É os anjos do céu, que ele é tudo na nossa vida, gente. E os bons irmãos de luz. Porque não deixa você ficar sozinho. Vá um doente, uma receita alta, para ver se aquele rico despacha aquela receita. Ele nem olha na sua cara. Agora, tem outros ricos que é nota 10. Mas o rico, ele tem mais, viu, gente? Ele tem. Mas o rico que eu conheço é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Deus. O nosso Pai. Ele é lindo, ele é puro, ele é o rico. Ele fez o céu, a terra, ele é dono do sol, da chuva e é pai de nós todos. Esse que é o rico, e eu bato palma para ele, bem batida. Esse que eu sei que ele é esse grande Deus, que ele é o rico, pai da gente. Louva a Deus enquanto você pode. Louva a Deus enquanto você está vivo. E olha para o céu, que céu bonito. Se pegue com Deus enquanto tem tempo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Faça suas obrigações, o bom, tudo aqui nessa terra. E faça mais melhor você com Deus. Deus aqui dentro. Tenha Deus dentro de você. Nada ruim Deus não vai deixar você passar. Tá entendendo, gente? Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Fica com Deus, que eu estou com Ele. E Jesus Cristo, nosso Salvador, está com você, está aqui comigo, está com vocês ali, ó. Beijo, beijo. O axé. E eu estou com ele, com meus bons irmãos, meu pai Oxalá Babá, meu pai Ogum, meu pai Oxóssi, meu pai Xangô, Caô Cabicilei, meu pai, salve suas forças. Todos os orixá. Hoje quem está aqui comigo, é que ele não pode faltar, seu Tranca-Rua das Almas, o grande guerreiro meu. E a outra, Dona Maria Paldeira das Almas. Dona Maria Paldeira da Sete Cruzeada, a grande mulher querida, a rainha, a princesa, advogada, juíza, doutora da gente.
E o outro, meu pai, o Molu, é o senhor das paias. E ele que tira todas as doenças bem para longe dos filhos dele e deixa os filhos dele curados aqui nessa terra. Fica com Jesus, eu tô com ele até amanhã. O grande axé.